Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora de tarde sempre um pouco mais problemático, né? Vai dando aquele soninho. Então você combina com o seu irmão aí do lado, se você estiver roncando, você pede que ele te dê uma cotovelada. Não precisa quebrar a costela, mas... Agora à tarde eu quero partir de um dado importante para a nossa vida. Desde o dia de nosso nascimento, nós somos influenciados, moldados pela cultura que está ao nosso redor. A cultura se entende por costumes, ideias, valores, comportamentos, símbolos, religião, práticas sociais, moda. Isso que se entende por cultura. E essa cultura, quando é organizada de uma maneira social, política, econômica, chama-se civilização. Mas nós somos influenciados pela cultura familiar. É interessante isso, né? Quando você conhece mais ou menos as famílias, você conhece um membro da família, vai, esse cara é de tal família, por causa do jeito dele ser. A minha família é interessante, que é o pessoal da minha casa, meus pais, meus avós, e meus tios falavam muito alto. E uma vez meu tio estava conversando com a minha tia na praça, chamaram a polícia, porque achava que os dois estavam brigando. Mas eles estavam conversando. Nós somos rodeados por essas práticas. Essa cultura, essa maneira, esses valores, esses comportamentos, acabam moldando a nossa mentalidade. Nós começamos a pensar a partir desses valores, desses critérios que estão à nossa volta. E isso determina a nossa maneira de viver, nossos comportamentos, nosso estilo de vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, o estilo de vida. Nós temos duas maneiras de viver a nossa vida. Ou vivemos a nossa vida a partir dessa cultura que nos é imposta, porque nós bebemos dela todos os dias, na família, na escola, na roda de amigos. Nós bebemos dela e isso determina a nossa maneira de viver. Nós vivemos dessa forma ou vivemos a partir de uma outra cultura, de outro critério de valores, e que muitas vezes se choca com essa cultura mundana. Nem sempre, mas na maioria das vezes. Nós somos condicionados, nós estamos acostumados a escutar isso. Todo mundo faz assim, todo mundo é assim. Eu lembro da minha filha adolescente, quando eu chamei a atenção dela para alguma coisa que não estava muito conforme os pensamentos e valores da minha família, enquanto família cristã, ela falou assim: pai, mas todo mundo faz assim. Eu falei assim: todo mundo faz assim, mas você não é todo mundo. Você é minha filha, nem todo mundo é minha filha. Você é minha filha, a nossa casa, os nossos critérios são outros. Todo mundo faz assim. É interessante porque quando a gente é conduzido por essa mentalidade, essa cultura, essa forma de pensar, e assumimos isso, né, nós falamos assim: somos livres para fazer o que os outros mandam. Você não é livre para fazer o que você quer, você é livre para fazer o que o outro manda. Eu cheguei a essa conclusão porque, de vez em quando, eu vejo algumas pessoas, a maneira delas se vestirem, eu não acredito que elas gostam de vestir aquilo. Não acredito. Algumas cores de cabelo, não acredito. É porque falar que é assim, que é bom, então é assim que nós vamos fazer. É a mesma coisa da música, né? Eu não acredito que as pessoas gostam de sertanejo universitário. Não acredito. Ô, gente, pelo amor de Deus, moezada, vocês aceitam ser chamados de carne de açougue? O que vale a moezada, eu vou pegar uma. Ficar, ficou. A solução ela tinha na mão. E vocês acham isso certo?
Eu não estou falando do ritmo. No ritmo, cada um dança no que quiser. Eu estou falando o que nos é imposto como valor. E aí fica lá, tendo ataque histérico, por causa de um sacudo que está lá em cima, rebolando e exibindo os seus dotes. Bom, mas não é sobre isso que eu quero dizer. Mas porque isso é cultural. Isso é cultural. Nós somos condicionados. Na década de 60, houve um movimento contracultural, underground, contracultural. Aquilo que era estabelecido como valor cultural tinha que ser contrariado. Tinha que ser colocado outro valor. Fugir dos padrões tradicionais, fundar uma sociedade alternativa. Raul Seixas, o profeta dessa sociedade alternativa. Criasse os movimentos revolucionários, a maneira diferente de viver, os beatniks, depois os hips, paz e amor, bicho, assim falou a Margarida. Terrível. Se a ameba pensasse naquela época, era uma inteligência. Era contracultural. E isso aí acabou gerando, essa contracultura acabou gerando na década de 60 uma série de revoluções. A revolução de costumes, a revolução sexual, a revolução universitária na França. E isso tudo, essa revolução, essa nova forma de pensar, essa revolução, essa revolta contra o establishment, acabou gerando aquilo que nós chamamos de cultura pós-moderna, ou pós-modernidade, ou isso que nós estamos vivendo hoje. Que é essa sociedade líquida, ou seja, sem valor, sem consistência, que se apega a modismos. E aí vocês falam assim, mas graças a Deus nós não somos mais desse mundo. Não, mas nós temos os modismos dentro da própria igreja, que não estão baseados em valores, estão baseados em moda, em costumes. É só ver aí essas modas novas que tem agora, né, tem que ser desse jeito para ser santo, tem que... Eu fui uma vez numa reunião de uma série de comunidades lá no Nordeste, a reunião foi na Paraíba, nós tínhamos lá 270 comunidades presentes, aí tinha cada uma mais estranha que a outra, né? Tinha que usar umas roupas, algumas coisas, com coisas que o estilo de vida santo se dá pela vestimenta, pela prática da piedade e não pelos valores morais internos que cada um deve ter em seu coração. Também nós somos influenciados por essa cultura, pelo ambiente cultural. Nós mesmos aqui, né? Se um de vocês começa a gritar, todo mundo começa a gritar junto. Eu tenho a impressão, é que Deus é Deus, viu? Porque eu acho que ele fica surdo, viu, gente? Na hora que vocês dando a rezar com entusiasmo, então há uma competição para saber quem é que grita mais alto perto do Senhor. Não estou de maneira nenhuma criticando isso, só estou brincando, né? Mas é cultural. É interessante isso, porque no começo da renovação carismática, para fazer com que as pessoas rezassem assim como nós rezamos hoje, era uma dificuldade louca. Você falava assim, vamos todos juntos rezar, louvar o Senhor. Eu te louvo, o Senhor te pediu. Acabou. Tanto é que a gente pedia para as pessoas abrirem a Sagrada Escritura e ler o texto que está na frente, em voz bem alta. Como cada texto é diferente do outro, causava confusão, para a gente acostumar com o ouvido para poder rezar dessa forma, porque as pessoas não estavam habituadas. Hoje já estão habituadas, e como dizia o padre João Veinho, a gente não reza a meia voz, a gente reza a voz e meia. É cultural. Porque é assim que nós fazemos. Então, esse processo cultural está presente em todos os ambientes que nós vivemos. A cultura pós-moderna,
está baseada em alguns princípios. Os dois princípios que hoje em dia se baseia a cultura pós-moderna é o antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro de toda a reflexão, é o homem. Aqui a gente tem que falar, por causa de acordo com a cultura pós-moderna, o homem e a mulher, e os agregados, porque tem homem, tem mulher, tem. Então, você não pode falar mais o homem, né? Você tem que falar o homem, mulher e agregados. Ou seja, o ser humano é o centro. E tudo se refere a ele é o princípio e o fim. E, como diz Raul Seixas, o meio também. É o homem, o ser humano. E o outro princípio é o que o Papa Francisco tem chamado de neopelagianismo. Ou seja, o homem é capaz de tudo. Ele não precisa de Deus. A sua tecnologia, o seu conhecimento, a sua sabedoria é suficiente. Ele não precisa da graça. O homem é capaz de se salvar. É capaz de gerar ele próprio uma situação diferente dessa que ele vive. O homem, portanto, centro das coisas, e o homem é capaz de sua salvação, sair dessa situação que ele mesmo construiu. Essa visão antropocêntrica e neopelagiana gera uma mentalidade que gera, por sua vez, um estilo de vida, que é o estilo de vida moderno, que a gente vê numa sociedade sem Deus, onde tudo é voltado para o ser humano, para o próprio homem, a satisfação pessoal, e o homem é capaz de criar tudo que ele precisa através da tecnologia. Para poder realizar esses valores, a sociedade contemporânea relativizou a verdade em favor dos seus próprios interesses, impôs um patrulhamento ideológico sobre as pessoas que não pensam assim, e com isso há uma pressão social sobre aqueles que não concordam, mas são obrigados a concordar, gerando uma escravização cultural e, por sua vez, pasteurizando o estilo de vida. Esse é o quadro que nós assistimos. E é só ligar a televisão, aliás, hoje em dia é televisão. Hoje em dia, ligar o Zap Zap, a gente vê todas essas coisas acontecendo, né? E nós carregamos no bolso as informações boas e ruins, nossa salvação e nossa condenação, estão no nosso bolso. A Bíblia chama isso de mundo. A Bíblia chama isso de mundo. A linguagem bíblica para essa cultura, essa mentalidade, e muitas vezes a mentalidade contrária a Deus, aliás, define assim a mentalidade contrária a Deus, como mundo. São Paulo, quando escreve as suas cartas, ele usa a palavra mundo em 3 contextos. O contexto da criação, mundo como criação, o contexto da humanidade enquanto sociedade humana, e o mundo enquanto mentalidade, cultura, sobretudo e principalmente a cultura pagã, ou seja, a cultura sem Deus. E é nesse ambiente cultural, nesse ambiente de mentalidade, que os cristãos devem viver, influenciados por ela. Mas não podemos viver conforme essa mentalidade mundana. Tomem comigo a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós encontramos essa proposição de Paulo para nós, os cristãos. Versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito, o que é santo. Então, São Paulo fala que nós podemos viver conforme o mundo ou
viver não conforme o mundo. Nós, os cristãos, somos chamados a viver não conforme o mundo, não nos conformar com o mundo. E isso é problemático. Isso é problemático, porque nós estamos no mundo. Nós estamos mergulhados nesse caldo cultural. Vai lá falar para o seu pai ou para a sua mãe que você vai entregar 2 anos de sua vida para a missão católica. Vai ver o que ele vai falar para você. O que ele vai falar? Está louco, está louca. Não é? Eu fazia Inatel, faltavam 6 meses para formar, e o meu bispo, Dom José D'Angelo, já falecido, santo homem, me convidou para assumir as aulas de religião do Estado, que na época não pagava nada, mas que éramos obrigados a assumir, porque senão não teria aula de religião no Estado. E eu perguntei para ele, esse é o desejo do senhor da igreja? Eu falei, esse é o meu desejo da igreja. Então eu peguei, larguei o Inatel e fui ser professor de religião. Faltavam 6 meses para formar. Aí eu fui falar com meu pai. Ô pai, eu vou largar a Inatel para ser professor de religião sem ganhar nada. Me expulsou de casa. E aí, por conta da minha mãe, eu voltei para casa. Claro, que mãe é mãe, né? Isso eu aprendi disso. Quando você briga com Deus, você corre com Nossa Senhora, que ela sempre dá um jeito, né? Então, alto da compadecida. É claro que foi o processo que Deus me fez abrir os olhos para a minha verdadeira vocação. Porque se eu fosse um engenheiro, eu seria um péssimo engenheiro e estaria no inferno, provavelmente. Porque a saída, o direcionamento de minha vida me fez encontrar minha verdadeira vocação de professor, de outras coisas mais, e me realizar como gente, como cristão. Não, de maneira nenhuma desfaço da escolinha, mas o meu caminho não seria Inatel. Eu seria um engenheiro frustrado, porque Deus usou desse expediente para me direcionar. Mas não se conformar com o mundo. Como é que vai ser? Nós podemos viver conforme o mundo, na conformidade com os valores mundanos sem Deus, ou podemos viver conforme a vontade de Deus. Ou seja, fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é perfeito, aquilo que é de sua vontade. Para isso é necessário nós mudarmos a nossa maneira de pensar, radicalizar a nossa maneira de pensar. Nós temos que entender que a vida cristã sempre vai ser um escândalo para o mundo. Sempre vai ser um escândalo para o mundo. É lógico, se nós considerarmos a vida cristã baseada no código das bem-aventuranças, que é o código da santidade para nós, começa já na primeira. O mundo fala, seja rico. Jesus Cristo fala, seja pobre. Seja pobre. Eu estava pregando para um grupo de empresários em São José dos Campos, um ano retrasado, eles me convidaram. E eu estava pregando para eles, eu falava, vocês querem ser felizes? Ah, sim. Vocês desejam ser felizes? Sim. Sim. Vocês querem um caminho para ser feliz? Sim. Uma fórmula para a felicidade aqui na eternidade? Sim. Abriu o Evangelho e falou assim, bem-aventurados, felizes, os pobres. Ah, é um escândalo. Um escândalo. Eu resolvi uma vez fazer isso, né, viver a pobreza. Então, eu não comprava roupa, eu só vestia as que eu ganhava, andava descalço. Tem gente que anda descalço por aí também, numa comunidade lá no Alto da Serra. Ia dar aula desse jeito. Aí as irmãs da Providência de Gá, porque eu dava aula lá, eu falei, não, tá, desse jeito não dá. Você chegar na sala de aula descalço, com calça remendada e camisa esburacada, não fica bem para os alunos. Aí me obrigaram a vestir roupa decente, porque eu achava que era desse jeito. É claro que a gente tem, né, as radicalidades ignorantes da gente no começo da vida, mas é assim mesmo. A vida cristã sempre será um escândalo para o mundo. Vejam que os racionalistas não entenderam isso, né?
Tanto é que Nietzsche vai falar que o cristianismo é a religião dos fracassados. Falar que a religião dos fracassados é o cristianismo. Porque não entendeu que o cristianismo, ao propor um outro princípio de vida diferente daquele que o mundo propõe, escandaliza o mundo. Gente, ser diferente hoje, no sentido de usar roupas, esportes radicais, isso não espanta ninguém, não. Não espanta, não. De jeito nenhum. Esses dias eu vi uma pessoa com o cabelo pintado metade verde e metade roxo. Assim, eu nunca imaginei ver um negócio desse, uma visão dantesca, né? Não escandaliza, não. O que escandaliza hoje é você ser santo. No sentido da santidade. Isso escandaliza. E quero falar baixinho para vocês. E vocês prometem não espalhar para ninguém. Ser santo escandaliza até a igreja. Não se escandalizem, não. Há muito preconceito em relação à vida cristã, ao estilo cristão de viver. O mundo secular quer desvalorizar, ridicularizar, falar que isso não dá camisa para ninguém, que isso não leva a nada. Outros, para poder impedir que se viva conforme os valores cristãos, falam que a vida cristã é chata, não tem nenhum valor, não tem gosto, porque o cristianismo é proibitivo, tudo é proibido, nada pode. Muitos saem da comunidade para poder viver outra vida, com coisa que a outra vida seria melhor do que essa vida que nós vivemos. E outros dentro de nossa comunidade mesmo, ficam dentro da comunidade, querendo viver a partir dos valores do mundo. E não é raro encontrarmos meninas namorando meninos fora da comunidade, que nem a nossa fé tem, e o inverso também, meninos namorando meninas fora da comunidade, que nem a nossa fé tem. Por quê? Em relação a esse namoro, de namorar fora da comunidade ou dentro da comunidade, as meninas que namoram fora da comunidade, eu fico assim, será que não tem homem na comunidade? E os que tem não são muito firmes? E o inverso, será que tem que namorar fora da comunidade porque só tem bagulho na comunidade? Ou porque quer namorar uma pessoa que pensa diferente, e porque pensa diferente, namora diferente. E não de acordo com os valores e a mentalidade e a maneira de pensar. É uma tentação para nós. Outros preferem, muitas vezes, imitar o estilo do mundo dentro das comunidades cristãs. Vivem valores do mundo dentro da comunidade cristã, para poder temperar o radicalismo cristão. Nós somos chamados a viver não conforme o mundo, não conforme essa cultura que foi formada a partir do homem, para o homem, tendo o homem como o Deus, e que não leva a nada. E que gera esse estilo de vida que eu fico impressionado. Até o ano passado eu dava aula em pré-vestibular, esse ano eu não dou mais aula. Não falo graças a Deus, porque eu gostava de dar aula, mas não tenho mais saúde nem tempo. E não foi por uma decepção com a sala de aula e com a juventude, muito pelo contrário. Durante os anos todos que eu dei aula, eu aprendi muito. Mas durante esses anos todos também, como eu vejo que esse estilo de vida, essa proposta de vida que o mundo, que a cultura mundana nos dá, tem levado jovens e mais jovens à frustração, ao vazio. O Beteu, que alguns de vocês conhecem, costuma se chamar de oquidão e vazieza.
uma vida fútil, sem sentido, somente as coisas passageiras. Qual que é o estilo de fé, ou qual que é o estilo de vida que a fé em Jesus Cristo, o cristianismo, nos propõe? Eu queria tomar com vocês um outro texto para começar a responder essa pergunta. Jesus Cristo, primeira carta de João, capítulo 2. São João nos disse no seu evangelho, aliás, é um texto de Jesus Cristo, que nós não somos do mundo. Quando Jesus Cristo fala que nós não somos do mundo, ele está falando que nós não somos e não podemos ser produtos dessa mentalidade. Nós somos do mundo enquanto humanidade. Não podemos ser do mundo enquanto mentalidade. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15, São João começa a falar sobre a vida no mundo e qual que deve ser a nossa relação com o mundo, entendendo o mundo como essa cultura, essa mentalidade, essa maneira de pensar. Não o mundo como criação, não o mundo como sociedade humana, que nós não temos como não viver no mundo. Não temos como viver no mundo enquanto criação, nós estamos inseridos na realidade do globo terrestre, viajando uma velocidade extrema nesse universo doido, a não ser que a gente seja lá que tenha outra dimensão, né? Não temos condições de sair do mundo enquanto criação e não temos condições de sair do mundo enquanto sociedade humana, porque nós temos que viver, nós somos humanos, mas mundo enquanto mentalidade. Aí São João diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, os valores que o mundo propõe. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Portanto, quem ama, ou seja, faz os valores mundanos, esses valores dessa sociedade contemporânea, essa cultura contemporânea, faz disso o seu valor, não está no amor de Deus. Portanto, existe, de fato, uma contrariedade, um choque, um conflito da mentalidade cristã, da mentalidade do mundo. E são irreconciliáveis, não são ajustáveis. Ou se ama um, ou se ama o outro. Não tem jeito de ser cristão e adotar os valores do mundo. Não tem. Porque tudo que há no mundo, e aí ele cita as 3 coisas que compõem essa mentalidade mundana: a concupiscência da carne, ou seja, a busca do prazer, da satisfação pessoal. E quando a gente fala de busca do prazer, nós não estamos falando só de uma questão da sexualidade, não. A busca da satisfação das necessidades básicas ou das necessidades que nos são impostas. Por exemplo, por que nós temos que ter o celular do último tipo, se o penúltimo tipo já é suficiente? Por quê? Aí meu celular quebrou. Aí minhas filhas me deram outro. Mas o meu era legalzinho. A bateria durava uma semana. Mas beleza. Aí o pessoal via meu celular e falava assim: Tatá, você está com esse celular? Ele não tem isso, não tem aquilo outro. Assim, ele fala, escuta. É o que basta. Ah, mas ele não tem. Ah, não tem. Nunca teve, não fez falta para ele, nem para mim. Agora eu tenho um que tem, e eu não uso. Você já baixou o aplicativo e tal? Aplicativo? Isso com açúcar, é gostoso? Então, a satisfação do prazer, a satisfação não só a concupiscência da carne, a satisfação dessas coisas, o prazer. A concupiscência dos olhos, a ganância, o desejo de ter mais além daquilo que nós precisamos.
Faça a experiência. Abra a porta da sapateira da sua casa, vê quantos tênis você tem e vê se você precisa de todos eles. Mas ai de você se não tiver. A cobiça, a inveja, o desejo de possuir o que é do outro. Isso é que está no mundo. A ostentação da vaidade. E a ostentação da riqueza. A busca da riqueza para ostentar-se que é rico. Porque não basta ser rico, tem que parecer que se é rico. O Monsenhor Mauro falou uma coisa muito interessante, falou que tem uma sociedade aqui na nossa diocese, numa cidade da nossa diocese, que o pessoal andava de carro do ano com a cueca furada. O que importa é a aparência. O que importa é a aparência. Então, São João fala isso, a concupiscência da carne, a busca do prazer, a concupiscência dos olhos, a cobiça e a ostentação da riqueza. Essas coisas não vêm do Pai, não vêm de Deus, portanto, não podem nos levar a Deus, não podem responder a nós a nossa pergunta existencial fundamental: para onde eu vou? Não respondem ao anseio de vida que nós temos por causa de nossa criação por parte de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para amar a Deus, para conhecer a Deus e encontrar nesse conhecimento, nesse amor, a justificativa e o prazer de nossa vida. E essas coisas que a cultura mundana, que o mundo nos dá, a busca da satisfação de nossas necessidades, a busca excessiva do prazer pelo prazer, a cobiça das coisas, a inveja de não possuir, a vaidade, a ostentação, essas coisas não são fundamentos de nossa felicidade. E se não são fundamentos de nossa felicidade, não são fundamento da santidade, que é a nossa felicidade. E para isso nós temos que romper com o mundo. E não tem como. Ora, o mundo passa, também suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque essa é a nossa vocação. Fazer a vontade de Deus. É isso que São Paulo define, lá na carta aos Filipenses, nós já citamos esse texto na parte da manhã. Para mim, o viver é Cristo. Viver Cristo, fazer de Cristo a nossa vida, nos livra da mediocridade, nos livra da futilidade. Nos livra da mediocridade da vida que o mundo nos propõe. Essa coisa sem sentido. É gozado como é que são essas coisas de sentido, né? Uma vez eu era diretor da escola e uma menina estava na aula e o professor veio com ela, trouxe para a sala da diretoria e falou: professor, Tata, por favor, chama a mãe dela para levar embora para casa, porque não tem jeito, do jeito que ela está vestida. Ela estava vestida de tal modo que não tinha jeito de ficar num ambiente... Ela estava vestida para uma praia de nudismo. Então, aparecia o rego de cima, o rego de baixo, e mais as adjacências todas. Ela não estava vestida decentemente. Tá bom, eu coloquei ela na sala de diretoria e liguei para a mãe dela, para buscar a menina. Quando a mãe dela entrou na minha sala, ela estava vestida igualzinha a filha. Igualzinho. Aí eu falei: o que aconteceu? Eu falei: nossa filha está passando mal, leva ela embora. Nos leva dessa mediocridade.
de ser o que todo mundo é, de fazer o que todo mundo espera que nós façamos, de escolher as coisas que todo mundo espera que a gente escolha. Porque nós fugimos da mediocridade na medida em que nós configuramos a nossa vida à cruz de Cristo. Nos livra da vida fútil, porque a vida fútil é a vida sem sentido. E ao assumir o Cristo como nossa vida, nós damos um sentido à nossa vida. Por isso nós começamos a gozar de uma verdadeira liberdade, quando nós vivemos para Cristo e fazemos de Cristo a nossa vida. Porque somente um ato de doação livre da nossa vida a Cristo é que dá sentido à nossa vida. Aliás, somente um ato de doação de amor livre é que dá significado ao nosso existir. E, sobretudo, quando se faz isso em relação a Cristo. Então, o que é a vida cristã? A vida cristã nada mais é do que a vida de santidade, viver a santidade. E o que é viver a santidade? Quero tomar um outro texto para falar sobre santidade. A carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a gente pode ir lá. É bom que a gente mexa um pouco a Bíblia, vocês acordem. Por favor, acorda quem já está dormindo, quem já está babando, dá um tapa na orelha dele. Com muita caridade, é lógico, não quebre o pescoço dele, mas dá uma bifa na orelha dele aí. Ora, se Cristo é a nossa vida, nós devemos viver para Cristo, então ele passa a ser o nosso critério. Ele passa a ser o nosso critério. Viver como Cristo é viver a santidade, porque Cristo viveu a santidade. Ele é o santo de Deus para nós. Então, o estilo de vida cristã é o estilo da santidade. E como é que é a santidade em Cristo? No capítulo 2 da carta aos Filipenses, nós encontramos São Paulo falando assim, versículo 5. Haja em vós o mesmo sentir e pensar que Jesus Cristo. O sentir e o pensar. De acordo com a filosofia grega, esses são os dois elementos que formam o agir humano e os valores humanos. A percepção e o valor. Quando ele fala o sentir e o pensar, ele está falando da mentalidade e dos valores que se assumem e que são colocados em prática. Ele fala que nós devemos ter, então, em nós, os mesmos princípios de Jesus Cristo, para vivermos a vida que ele vive. E a vida que ele vive, o estilo de vida dele, é o estilo de santidade. E aqui nós destacamos duas coisas que são próprias de Jesus Cristo, que caracterizam, então, a vida cristã, que, por sua vez, é a vida santa. Primeiro, a vida de Cristo é caracterizada pelo amor. Cristo deu a sua vida por amor. Portanto, se nós quisermos viver a vida cristã, se nós quisermos viver a santidade, nós devemos viver o amor. Mas que amor é esse? O amor que ele nos amou. E que amor que ele nos amou? Amar os inimigos. Quem que são os nossos inimigos? Aqueles que não concordam conosco, aqueles que nos perseguem, e nós devemos amá-los. Amá-los significa desejar o bem e, se for preciso, fazer tudo para salvá-los, como Cristo fez tudo para salvar os seus inimigos. Amar até o fim, amar não alguns momentos, mas até o fim, que significa com todas as consequências do amor. Amar sempre. A nossa escolha deve ser sempre o amor. E esse amor deve ser tão grande a ponto de nós entregarmos a nossa vida por aquele que nós amamos. Primeiro a Deus, depois aos irmãos. Dar a vida por amor. Somente o amor é que dá sentido e que justifica a nossa vida. E o que Cristo fez? Cristo amou. Amou até a morte de cruz.
não pensou em si mesmo, esvaziou-se de si, assumiu a nossa condição, foi solidário até assumir a nossa condição e se entregou por amor a cada um de nós. Esse é o estilo de vida dele, que é o estilo que nós devemos ter, que é o estilo de santidade. Ser como Jesus Cristo é significar a nossa vida no amor. E só o amor dá significado à nossa vida. Vejam que Jesus Cristo não fez grandes coisas em termos de grandes obras. Fala aí para mim um hospital que Jesus Cristo fundou. Fala uma escola que ele fundou. Fala uma campanha que ele fez. Fala aí um candidato que ele defendeu. Não. Ele amou. E a partir dessa vida de amor, um amor aos inimigos, um amor sempre, um amor oblativo, um amor de sacrifício pelo outro, a partir desse valor, que o amor à sua vida adquiriu um significado para toda a humanidade. É a partir desse ato de amor oblativo, que é a sua própria vida, ele nos salvou. Portanto, nós seremos salvos se nós também amarmos como Cristo amou. Segunda coisa que a gente encontra em Jesus Cristo, que consiste a nossa santificação, a renúncia de si mesmo. Assumir como projeto próprio o projeto de Deus. Nós lemos na sequência de Filipenses exatamente isso. Ele que tinha condição divina, não se apegou a ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumiu a vontade do Pai em sua vida e realizou radicalmente aquilo que Deus desejava dele. Quando nós falamos em renúncia de nós mesmos, nós estamos falando da renúncia do nosso ser, daquilo que nós somos lá em nossa própria natureza mais íntima. É a renúncia daquilo que nós nos tornamos, daquilo que não é parte do projeto de Deus para nós e que nós incorporamos por causa da cultura que nos é imposta. Não é fácil mudar a mentalidade, não é fácil abandonar a cultura que nós possuímos, não é fácil. A gente trabalha aqui nos encontros grandes de oração, Pentecostes, né? E o pessoal que trabalha no estacionamento, pena. Aí as pessoas vêm aqui para louvar a Deus, bendizer o Senhor, escutar a palavra de Deus, mas se bobear, atropela o outro lá, para pegar um lugar debaixo da árvore. Os mesmos que estão aqui comungando, são os mesmos que estão lá amaldiçoando. E na hora de sair, é aquela aceleração de poeira, de pedra na cara de todo mundo que está para trás, porque eu tenho que sair logo. Aliás, chega já perguntando, que hora que vai terminar? É a mentalidade. E o amor implica em dar a vez ao outro. A renúncia de si mesmo significa é o outro e não sou eu. Não é? Eu estava falando esses dias para um grupo de adultos, né? Quando você vai estacionar o carro no supermercado que está cheio, que calor do cão, e você já está irritado porque você sabe que vai pegar uma fila enorme no caixa, e tal, aí não tem vaga no estacionamento, aí tem uma vaga lá, você vai, a hora que você vai estacionar, vem e estaciona à sua frente. Aí você olha para aquele sujeito e fala assim: bendito seja o Senhor que te criou, louvado seja. Não, você vai tecer comentários a respeito da vida honesta ou não da mãe dele, que embora você não conheça. A renúncia a si mesmo. A renúncia a si mesmo. Disso que nós nos tornamos pelo pecado. A renúncia de nossos projetos. E a renúncia de nossos projetos para nós mesmos tem a base, o fundamento na vontade de Deus, que é o melhor para nós. Por causa dessas duas coisas, do amor, da vida oblativa por amor a todos, e por causa da renúncia a si mesmo, os primeiros cristãos
fizeram toda a diferença na civilização e na cultura romana. Por causa dessas duas coisas. Os cristãos eram conhecidos no meio de uma cultura e no meio de uma civilização pagã mundana. Sábios dessa cultura diziam: olha para ele, vejam como se amam. E as comunidades cristãs foram capazes de subverter os valores de um império. Foram capazes de questionar as relações de poder do império. Foram capazes de subverter as relações econômicas do império. Foram capazes de criar uma nova sociedade, uma nova forma de se relacionar, porque eles viviam o estilo de vida cristã, porque eles viviam a santidade. A santidade não nos tira do mundo, mas nos coloca no mundo enquanto sociedade, mas nos tira do mundo e não nos devolve do mundo enquanto cultura. Porque é uma outra maneira de viver a partir de um outro princípio. E essa santidade que nós somos chamados a viver não estão fundamentados nos atos externos, mas sim na realidade interna, nas virtudes que nós assumimos como valores importantes de nossa vida. A honestidade, a verdade, a bondade, o trabalho. Não são nossos comportamentos, mas nossos valores. Porque se fosse comportamento pelo comportamento, os fariseus não teriam recebido as críticas que receberam de Jesus Cristo. Não é o cumprimento de uma lei, mas é a vivência de valores, baseado nesses dois princípios: a renúncia a si mesmo, dar a vez ao outro, sobretudo a vontade de Deus, e o amor oblativo, se necessário, entregar minha vida para o bem do outro. Em pequenos gestos, em pequenos gestos. Eu conheço uma senhora que mora num bairro rural, e esses dias ela estava me contando a vida dela. E ela é preocupada com o que acontece no bairro. E ela sabe que existem algumas pessoas que têm dificuldade de vida, de comida. Então ela acorda todo dia cedo, faz a sua oração às 5 horas da manhã, às 6h30 ela vai percorrendo as casas que ela conhece, apanhando um pouco de feijão, um pouco de farinha, um pouco de arroz, e para distribuir para as famílias que não têm isso. Isso ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Essa mulher é santa, porque ela vive o estilo de vida de Jesus Cristo. Ela não tem nenhum terço pendurado no pescoço. Ela não vive em grupos de oração, embora tenha sua vida de oração. Mas essa mulher é santa. Porque ela vive as duas coisas: o amor ao outro e a renúncia a si mesmo, como valores que a obrigam a viver assim. Porque nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, com o conceito de santidade e transformar a santidade num puritanismo, numa prática moralista e não moral. Uma prática que, em vez de nos trazer valores, traz somente regras, leis. Não, o que vale são esses valores, essas duas coisas: amar, um amor oblativo, semelhante ao de Cristo, e renúncia aos nossos projetos em favor do outro, em favor da vontade de Deus. Isso nos faz santos. Isso gera o nosso estilo de vida. Apanhem os santos que são canonizados e colocam nessa chave de leitura, que vocês vão ver que todos eles se encaixam nisso. Porque eles se assemelharam a Cristo, porque adotaram o estilo de vida de Cristo. Eu queria concluir com um texto da Sagrada Escritura. Eu pensei inicialmente de usar as bem-aventuranças,
sobretudo a de Mateus, que nós encontramos 8 critérios interessantes da vida de santidade, do estilo de vida de Jesus Cristo: a pobreza, a justiça, a misericórdia, a paz, que são elementos da vida cristã, elementos da cultura cristã. E aqui vale um parênteses: como é difícil hoje em dia viver o pensamento, os valores cristãos no mundo, a saída nossa é viver em comunidade. A comunidade possibilita nós vivemos os valores cristãos. É mais fácil, não é que seja mas é mais fácil. Embora a comunidade, a gente sabe que a comunidade é um saco de gatos, né? Mas é o que nos possibilita viver mais proximamente a vida cristã. Mas eu pensei em outro texto, já que nós estamos falando de São Paulo, e São Paulo tem sido nossa referência. Encontramos em São Paulo um texto que é bem interessante para falar sobre essa vida cristã e alguns princípios dela. É um texto longo, mas nós vamos ler juntos. A carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Aí, logo aí no começo do capítulo 3, ele começa falando o que consiste esse estilo de vida cristã, o que consiste o estilo de vida santa, que é o estilo cristão. São Paulo começa assim, no capítulo 3, aos Colossenses: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Buscar as coisas do alto. O Padre Léo tem uma pregação extraordinária sobre esse versículo. Buscai as coisas do alto. E não as coisas da terra, as coisas do alto. Aquilo que tem sentido de eternidade, aquilo que realmente vale a pena a gente buscar. Onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto e não do que é da terra. Nós temos que cuidar daquelas coisas que nos dão acesso ao céu, e não daquelas coisas que nos fazem viver a terra, porque isso tudo vai passar. Com isso, nós não estamos falando que nós devemos alienar-nos do mundo, não. Mas o nosso cuidado no mundo não pode ser o que comer, o que vestir, mas sim a vontade de Deus que deve alimentar a nossa vida. Embora a gente não possa desistir dessas coisas, porque nós somos humanos, estamos inseridos numa sociedade. Pois morrestes e vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Lá está a nossa vida. Nós morremos para o mundo no nosso batismo. Nós temos um novo nascimento. Nós nascemos de novo. O Espírito habita em nosso coração e nos faz aspirar às coisas de Deus e não às coisas do mundo. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso destino. Quando Cristo se manifestar, nós que somos dele, também nos manifestaremos com a glória que ele nos deu. E aí ele começa a falar sobre a vida cristã. Ele diz: portanto, mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra. Mortificar significa matar, fazer morrer. E o que é que nos faz pertencer à terra? A imoralidade sexual. São Paulo começa por aí. E hoje em dia, o que nós assistimos em nossa sociedade? Pornografia, imoralidade sexual, mau uso do nosso sexo, de nossa vida sexual, da nossa sexualidade. A busca do prazer pelo prazer. Isso se reflete em várias coisas, na moda, nas roupas, nos comportamentos. Esse dia fomos tomar um chopp lá em Valinhos, um dia que nós estávamos fazendo um grupo de oração lá, estava eu, o Giovanni e o Everson. Entrou uma menina que nós tivemos que sair do boteco, e ambiente familiar. Está lá, mães, filhos, pais, é um restaurante familiar. Mas entrou uma menina vestida de tal forma
que nós tivemos que sair, porque não tinha jeito. Imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Essas coisas que provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora, quando vivis dessas desordens. Agora, porém, rejeitar tudo isso, ira, furor, malvadeza, ultrajes, não sai de vossa boca nenhuma palavra indecente, nem piada indecente, nem conversa indecente. Também não mintam uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho, da sua maneira de agir, e vos revestiste do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Aí não se faz mais distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porque agora o que conta é Cristo, que é tudo, que está em todos. Portanto, como eleitos, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência, suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou, também fazei vós assim. Sobretudo, revesti-vos do amor que une a todos com perfeição, reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Deus habite em vós em abundância. Com toda a sabedoria instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros, movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações com salmos, hinos, cânticos inspirados pelo Espírito. E tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre no nome do Senhor Jesus, por Ele dando graças ao Pai. Essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã. E isso causa escândalo. Viver assim é viver a contramão do que o mundo nos propõe. Viver assim é ser contracultural. Viver assim é viver uma relação conflituosa com o mundo. Viver assim é viver a santidade. E viver assim vale a pena. Vale a pena. É que essa cultura que está ao nosso redor não seja determinante em nosso proceder e nosso viver. Que o que seja determinante em nosso proceder e nosso viver seja o conhecimento de Cristo, porque a nossa vida é Cristo, porque para nós o viver deve ser Cristo. Esse é o nosso estilo de vida, que é muito mais do que uma forma externa, é muito mais um valor interior que nos faz nos comportar de maneira diferente. Aceita esse desafio? Está aí. Está aí. Um jeito diferente de ser. Resumindo tudo isso, deixar-se transformar por Cristo e seu Espírito, realizar em nossa vida o projeto que Ele tem para nós, é se deixar cristificar pelo Espírito. Vocês estão com essa camiseta escrita no peito, que não seja só na camiseta, que não seja só na camiseta, porque esse é o projeto de Deus para nós. Vale a pena. Deixe-se cristificar. Vale a pena. Fala para o seu irmão. Deixe-se cristificar. Vale a pena.